Olá, boa tarde. Vamos ver se o professor Daniel já entrou aqui, fazer a solicitação. Professor Daniel, já aceitei. Olá. Professora Daniele, tá me ouvindo? Estou muito bem. O senhor, você, Tudo está me bem. ouvindo? Tô ouvindo também bem. Tá, vamos ver o pessoal entrando aí. Tá. E, e aí a gente espera aí um minutinho aí. Como é que tá o Rio de Janeiro? Muito sol? Hoje tá quente aqui, tá meio abafado, tá, não tá muito sol não, mas tá quente. Aqui a gente tá também no verão, assim, tá de sol. Teve uns dias bem frios aqui em Minas, mas depois já esquentou. Acho que a gente pode ir começando, né? Vamos Bem, lá, vamos queria começar. Como é que você tá? agradecer mais uma vez a sua participação, um pleno feriado. Está fazendo mais uma série aqui, da live de uma série aqui do Arquitetura em Pauta. E um tema tão relevante no planejamento sucessório, que é a questão da tributação e sucessão, né? Então, eu queria também apresentar o professor Daniel Bucar. Ele está também nesse livro com um artigo e também estará no novo projeto do do Arquitetura. Bem, apresentar o professor Daniel Bucar, doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade da UERJ, do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Direito Civil na Universidade del Estudo de Camerino, pesquisador visitante do Max Planck Instituto de Hamburgo e professor de Direito Civil do IBMEC, procurador do município do Rio de Janeiro e advogado. Bem, depois desse currículo, vou fazer a primeira pergunta, Daniel. O que é que um professor de Direito Civil estuda tributação na sucessão? Como Daniele, é que se aconteceu, se sucede, por quê? bom, antes de mais nada, o meu currículo, como a gente pode ver, é muito parecido com o seu, né? Nós temos uma longa amizade aí de 15 anos já, em UERJ, Itália Camerino, onde a professora Ana Carolina Brochado também participou com a gente da nossa especialização em Direito Civil. Sou Depois Carlos doutorado, Conder. Carlos Conder também. Também tivemos depois, juntos no doutorado na UERJ e também no Max Planck, onde nós passamos juntos por quase um ano. Eu fiquei quase um ano, você um pouco menos. E ali nas nossas conversas, eu sou estudioso do patrimônio, né, da questão do superendividamento, foi minha tese na UERJ, e nos nossos cafés ali que a gente parava, né, os turbilhões, né, de ideias, Das dos ideias. livros, aí a gente sentava ali, ficava um olhando para a cara do outro e soltava tudo que achava e a gente ia trocando as ideias, problematizando cada um a tese do outro e conversando. E ali eu me dei conta que, na verdade, embora estudasse patrimônio, superendividamento, falência, né, falência civil, falência pessoa física, natural, eu descobri que essa matéria nada mais é do que a prima muito próxima do direito sucessório. Quando a gente para olhar um processo de falência, um processo de sucessão, né, um inventário, uma partilha, são dois processos iguais. E a origem vem da ideia de que o morto civil, que era aquela pessoa que devia, não tinha condições de pagar, era tratado lá atrás, na Idade Média, como um morto natural. Então, são duas matérias muito próximas. E isso começou a me despertar uma grande atenção no direito sucessório. É claro que essa minha atenção, diante da minha ideia de patrimônio, de liquidação patrimonial, de divisão do patrimônio, do morto civil, entre aspas, né? Também se aplicando ao direito sucessório, me fez ter uma visão mais objetiva do direito sucessório. Está aí até uma crítica que eu falo com todos os amigos, colegas, professores, até porque quando eu voltei da Alemanha, eu quis dar aula de direito de sucessões, dou aula de direito de sucessões desde que eu voltei da Alemanha, com uma visão mais objetiva, mais patrimonial do direito sucessório. Não quero dizer que com isso há que se abandonar a visão existencial, a questão da solidariedade familiar.
Não, não estou dizendo isso. Isso eu acho que ainda é muito ligado ao direito de família. É a questão do rol da sucessão legal, da vocação hereditária legal, é algo que está muito ligado ao direito de família. E às vezes se imbrica muito com o direito sucessório e a gente acaba deixando de pensar o patrimônio, a questão objetiva das sucessões, que é o patrimônio em si. E isso, enfim, Essa comecei a refletir. perspectiva é bem interessante, porque se pensa muito em direito das sucessões de uma forma muito ligada, quase como uma submatéria do direito de família, né? E essa visão que você está fazendo, essa correlação com o direito empresarial é bem interessante. No IBMEC, até uns anos atrás, na faculdade onde eu dou aula, se estudava direito de família e sucessões em um período só. Não se estudava direito de sucessões separado. Conseguimos lá, na grade, fazer uma alteração para estudar direito de família em um período e sucessões em outro. E sucessões, meus alunos, acredito que deve ter alguns aí, eu sempre já começo, olha, direito de família acabou, é lá atrás. Aqui, as questões que vamos tratar é de direito de sucessões, questões como o inventário e a partilha, o que pode ter no testamento, planejamento sucessório e tributação também. E por que estudando, o que me chamou a atenção aqui, a tributação no direito das sucessões? Primeiro que, quando eu comecei a olhar, buscar material para pensar sobre tributação no direito sucessório, eu não encontrei nada. Pouquíssimo material. Sempre falo, tem um livro de uma dissertação de Minas Gerais, que agora, infelizmente, me foge o nome ela tem uma procuradora de Estado de Minas Gerais. Eu acho que pode ser Renata. Se a Carolina Brochado estiver aí, ela até pode lembrar o nome dela. E outra professora aqui do Rio de Janeiro, que até é minha colega da Procuradoria do município, que é a Fernanda de Paula. Vou até fazer propaganda do livro dela, está aqui na minha mesa. Tributação da Herança sob um Foco de Justiça, que é um livro formidável, um livro que me abriu muito a cabeça, enfim, minhas reflexões que eu já tinha sobre a tributação na herança e que se une ao direito civil em que sentido? A tributação dos bens, e aqui a gente está falando de um imposto que ele incide sobre patrimônio. Não existe nenhum outro imposto no sistema tributário brasileiro que incide sobre patrimônio em si, sobre a universalidade, lá do artigo 91 do Código Civil. E essa tributação, ela vai moldar, de alguma forma, ela vai moldar a função que o legislador dá aos bens que compõem a própria universalidade e a própria herança. Então, você vai encontrar legislações estaduais, por exemplo, que diz que é isento, por exemplo, de tributação sobre herança. É bom, acho que, falar da diferença dos estados, né? Que isso é uma questão peculiar. Então, assim, dá uma paradinha e explica aí, porque por mais que o nosso público sejam advogados, mas a peculiaridade dos estados e autonomia. Tá. Deu uma travadinha. Oi? Tá ouvindo? Voltou? Oi, Daniel? Agora voltou. Não estou te ouvindo. Dá para ir? Então eu vou falar. Estão pedindo aqui para você repetir o nome do livro, Daniel. Não, a tributação... fica invertido. Tá. A tributação da herança sob um enfoque de justiça. Tá. Tá bom? Então, a questão... Tá, obrigado. Como eu estava falando, embora o direito civil no Brasil seja um direito civil nacional, seja uma matéria de direito nacional, a tributação sobre a herança, que vai, a meu ver, moldar de alguma forma os próprios bens que integram essa herança, é feita pelos estados. Eu reputo do Constituinte de 88, que repetiu um sistema tributário
tributário desde 45, que já era assim, dos estados. E o ITD ele é um imposto extremamente delicado à economia do país. Eu estou te ouvindo, Daniel. Estão ouvindo? Tô. Tá. Então, na medida em que de questão de concentração de riqueza nos países, como a França, como a Alemanha, até os próprios Estados Unidos, o imposto sobre herança ele é levado em consideração para uma política de concentração ou desconcentração de riqueza. Na medida em que grandes patrimônios, quando passam geneticamente, na maior parte das vezes, entre gerações, você acaba mantendo, não havendo circulação de riqueza, e isso é justamente o contrário de um pensamento capitalista de circulação de riqueza. E aqui no Brasil, embora tenha, repito, o ITD, uma grande questão ligada à circulação de bens, e é algo que toca a economia nacional, acabou se deixando para os estados a tributação do ITD. E isso causa uma grande confusão. Se hoje a gente já fala de tributação de sucessões internacionais, que há bens fora do país e aqui dentro do país mesmo, a gente tem que parar para olhar que dentro do nosso próprio país já tem grandes problemas em relação à tributação pelos estados. Daniele, as diferenças Daniel, pode-se dizer que tem uma guerra fiscal? Eu acredito que sim. Hoje a gente começa a ver as pessoas mais atentas à tributação que é feita em cada. Vemos, a gente vai falar um pouco mais adiante, um julgado no Tribunal de Justiça de Goiás que declarou literalmente a guerra fiscal, com a possibilidade de você fazer inventário acerca dos bens móveis em qualquer lugar do país, quer dizer, levar a tributação os bens móveis em qualquer lugar do país, enquanto bens imóveis, pela própria Constituição da República, só pode ser efetivamente tributado no local onde ele está fixado, bem de raiz. Mas os bens móveis, que hoje, de alguma forma, pela economia no atual estágio, é o que mais representa a riqueza. Hoje você não pensa numa pessoa milionária porque ele tem muitos apartamentos em uma cidade, mas sim porque ele tem um conglomerado de ações, cotas e grupos de empresa. Essa riqueza, segundo hoje uma interpretação ousada, mas uma interpretação que não é ilógica, você poderia levar esses bens para tributar em qualquer lugar do país. E hoje nós temos a resolução número 9 de 92 do Senado como casa representativa dos estados, né, no parlamento dos estados, é ele que regulamenta a faixa que pode se tributar o ITD no nosso país. Essa é de 8%, né? Essa resolução 9 de 92, ela fala que pode ser entre 2% e 8%. Então, a gente já tem uma variável na tributação no país, que são as alíquotas que cada estado pode implementar. Essa alíquota que o regulamento determina é a máxima, né? Ela não tem uma mínima, não, né? Tem mínima de 2%. Mínima tá. de 2% também. É de 2% a 8%. Então, os estados se viram livres para instituir as alíquotas dentro dessa margem. Então, nós temos no Brasil estados entre 2% e 8%. Eu sempre falo que, por exemplo, Amazonas é um estado que todos devem ficar atentos se prevalecer essa ideia de se levar o inventário extrajudicial para qualquer lugar do país. A Amazonas tem uma tributação de 2%. É uma tributação baixíssima. É a mais baixa, né? Acho que do Brasil, né? É a mais baixa do Brasil, que é do Amazonas, de 8%. A mais alta é de 8%, e já tem diversos estados, após a quebradeira de 2008, e mais agora em 2015, a crise deu uma animada aos estados a aumentarem a tributação. São Paulo, que é o estado mais pujante do nosso país, ela tem 4%. Ainda se mantém 4%, mas há um projeto de lei, vou falar mais adiante,
que pensa em aumentar. No Rio de Janeiro, onde a gente está, é uma faixa progressiva entre 4% e 8%. E Minas Gerais, a minha tabela não está aqui, você tem que ficar pensando em 27,5%, né? 5%. Daniel, até queria... mais, só mais um detalhe, mais um detalhe ainda sobre as alíquotas. E há estados, inclusive, que as alíquotas de doação e de transmissão causa-morte também são diferentes. Também são diferentes. Então, você tem mais uma variável, dentro da própria alíquota, você tem mais uma variável, que é essa questão da progressividade nas alíquotas. Em razão de bens também, ou em razão da própria alíquota fixa, né? A diferença entre estados. Então, quando eu estava estudando para o doutorado, uma das coisas que a gente discutiu, que, por exemplo, eu lembro na época, eu fiz um levantamento, acho que 3 estados chegavam só a 8%, Santa Catarina, acho que Goiás e um outro. Hoje eu acho que mais da maioria já chega a esse 8%. Hoje já tem uma... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidamente a minha alíquota máxima, entender. Nós temos Ceará, Rio de Janeiro, Sergipe, Goiás, Santa Catarina, Paraíba, Tocantins e Mato Grosso. 8. São os estados que hoje estão em 8%. Mas Minas, por exemplo, está com 5%, mas está com projeto também lá. Falei recentemente na última live com a Ana Carolina Brochado, com a Carol, e ela também falou. Isso. Mas é uma tendência também de chegarem... E tem algum projeto no Congresso, alguma coisa para alguma modificação dessa taxa? Porque também isso é muito baixo perante até os nossos vizinhos. Não estou nem falando a nível de Estados Unidos e Europa. Os próprios vizinhos da América do Sul, essa taxa é baixíssima, né? Daniel, eu vou fazer até uma visão geral sobre as alíquotas já a partir da ideia que a gente já tem essa faixa de 2% a 8%. O Brasil tributa muito pouco herança e basta pensar que hoje você tem uma tributação de renda, a faixa a partir de R$ 2.800 já é de 27,5%. Significa dizer que você trabalhando, produzindo, você é tributado em 27,5%. E um herdeiro, um legatário, ele recebe uma herança sem produzir, sem contraprestação, é só uma herança sem fazer nada em troca, basta ser filho ou contemplado pela vontade do autor da herança, em até 8%. Ele recebe 92% por não fazer nada, e há muita crítica ainda, às vezes, nos nossos escritórios, quando você vai falar da tributação, ele já tem uma grande crítica, mas aí você fica um pouco, olha, mas meu escritório está aqui, 15%, eu estou trabalhando aqui todo dia, você tem que mais ou menos levar em consideração o caráter extrafiscal. O que o legislador quer falar quando ele tributa? Qual é a margem de tributação? Então, você basta pensar que o arroz, ele, em média, é tributado a 7%, e é um alimento básico, insumo básico da alimentação brasileira. Você tem, na tributação de herança, 8%, ou 4%, 2%. Você imagina, então é melhor, é mais importante ser herdeiro do que comer arroz. E em relação aos outros países, nem se fala. Você tem aqui o Chile, que é 12%. O Uruguai é um paraíso fiscal ainda. O Uruguai é um paraíso fiscal de TD. Nos Estados Unidos, você tem uma grande faixa de isenção, tá, cerca de 3 milhões de dólares, mas acima disso, você já tem uma tributação de 40% para cima. A Alemanha chega a ter 1/3, a Portugal é de 10%. A França é alta também, né? Uma das mais altas da Europa. A França é altíssima, a França é 30% a 35%, ou seja, 1/3 também do patrimônio fica para o Estado. Que olha só, Daniel, se você pega os fundadores do pensamento capitalista e socialista do século XIX, todos vão falar a mesma coisa. Tributação pesada sobre a herança. O capitalista, porque tem que fazer circular riqueza. E socialista, porque tem que colocar a riqueza no Estado para fazer solidariedade. E a gente aqui, talvez, nessa ideia de não bem tributar a herança, a gente tem que perguntar qual é o valor republicano, dentro da nossa Constituição, que a gente quer efetivamente fazer com essa baixa tributação. Eu não digo que eu quero pagar mais tributo, aumentar a carga tributária. Talvez o que a gente tem que pensar dentro de uma justiça fiscal é que talvez o arroz tenha que pagar menos tributo e pagar mais tributo o herdeiro.
não quero aumentar a carga, repito, não quero aumentar a carga. O que eu quero é ter maior justiça fiscal. Então, tem essa diferença. E a questão internacional, é até bom falar também sobre isso, que até a professora Ana Luísa Nevares, a gente sempre fala dela quando fala de sucessão nacional, pelo artigo brilhante que ela fez, que traz a questão da tributação de bens entre países, né? Hoje você tem no nosso país, São Paulo, que tem a lei tentou fazer uma tributação de bens brasileiros fora do país, e o órgão especial de São Paulo disse que não pode, que é inconstitucional. Isso porque a Constituição da República, ela fala que uma lei complementar, é o artigo 155, inciso 3, salvo engano, uma lei complementar irá regulamentar essa matéria. E os estados, com base numa interpretação do artigo 32, acho que da DCT, pessoal, vocês me perdoem, agora não tenho de cabeça, que permite aos estados efetivar sua política tributária, sua legislação tributária por si próprio, entenderam que aí seria a possibilidade de passar a tributar os bens fora do país. E o Rio de Janeiro também já passou a tributar, tem a legislação, ela desde 2015, 2011 ela passou a tributar, e o órgão especial aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro diz que sim, é constitucional. Essa questão está lá no STF, é o tema 825 de repercussão geral do STF. Qual ver se número? 825 no STF. Mas isso tem uma questão além. A gente não tem tratados específicos sobre TD. Agora, existem países, Daniele, como a China, como a Índia e o México, que o ITD ele é tributado como imposto de renda. Então, será que se eu tiver um bem, um imóvel em Cancún, onde a transmissão lá vai ser tributada por imposto de renda, eu já não teria, portanto, uma cobertura desse tratado de tributação, porque o Brasil tem tratados de tributação em relação ao imposto de renda, mas há países que tributam a herança no imposto de renda. Seria como se fosse uma entrada no seu patrimônio, como se fosse uma renda qualquer. E você vai lá, aplica. Aqui seria um imposto de renda, que se fosse aqui, aplicaria a taxa a alíquota de 27% ao ano. Né? Recebi 100 mil reais, faz a progressão e 27%. Então, o México, por exemplo, ele já tributa a herança pelo imposto de renda. O Brasil tem um tratado para evitar bitributação sobre imposto de renda no Brasil e o México. E aí que a gente poderia pensar que haveria, portanto, uma forma de um tratado que também cobrisse o ITD. Isso já aconteceu em outros casos, até só para deixar fechado o raciocínio, eu sei que isso aqui a gente está falando de sucessão de tributação, mas, por exemplo, o bacalhau no Brasil ele é isento de ICMS, porque a União, a República do Brasil, não os estados, eles são aderentes a um tratado do GATT que diz que esse peixe, por exemplo, peixe seco, não pode ser tributado pelos estados aderentes. Então, o Brasil, por exemplo, quando exporta pirarucu, que é lá justamente da Amazônia, né, do Pará, do Amazonas, não é tributado por conta não de um tratado estadual, mas sim de um tratado entre repúblicas, entre nações. Então, pode ser que a gente tenha tratados já em vigor em países que tributam a herança sobre a renda. Então, quer dizer, você tem segunda variável, eu falei das alíquotas internas. A segunda, justamente, é essa da sucessão internacional. Tem mais. A gente pode falar de mais variáveis internas ainda. Não. Mas assim, por exemplo, se nessa questão até internacional, assim, porque como cada vez mais, né, temos sucessões hereditárias com esses elementos internacionais, da mesma forma o Brasil se torna um polo, não chega a ser um paraíso fiscal, mas para quem tem, às vezes, uma nacionalidade brasileira ou poder vir fazer a transmissão dos seus bens em vivos até aqui no Brasil, né? Aqui. Eu fui 6 anos atrás, mais ou menos uns 6 anos atrás, fui procurado por uma família alemã
que tinha uma grande sociedade lá e eles têm negócio no Brasil e eles estavam pensando em passar todo o patrimônio de cotas para o Brasil e fazer a doação dessas cotas no Brasil, abrir uma empresa que seria a holding deles no Brasil, mas que teria cotas fora do país, e eles fariam a doação para os filhos aqui no nosso país. Você veja, isso já acontece na Europa, isso já acontece entre países lá da própria União Europeia, por causa até da proximidade territorial, mas também começa a buscar paraísos fiscais, embora a gente não seja ainda um paraíso fiscal, mas paraísos, lugares em que há melhor tributação de TD no mundo inteiro. Eu queria falar mais uma coisa, mais uma variável que também é interessante, que aqui no Brasil a gente buscou, de alguma forma, inclusive dessa inter-relação do direito tributário com o direito civil, que é a possibilidade de progressividade entre parentes, né? De acordo com qual parente vai receber a herança. 3 estados fizeram isso: Pernambuco, Bahia e Santa Catarina. Isso é interessante, isso. É porque é interessante, quer dizer, você aumentar as alíquotas dentro de uma ideia de solidariedade familiar. Ou até uma isenção, né? Na Alemanha tem até 500 mil euros, tem uma isenção e conforme a autonomia para esposa, filhos, descendentes, e conforme mais longe, paga-se mais, né? Mas no Brasil também tem, Daniela. Estudando, eu acabei descobrindo algumas coisas. O Amapá, por exemplo, se você deixa um imóvel de até 300 mil reais, que certamente devem existir imóveis de 300 mil reais no Amapá, para o filho ou cônjuge, né? Enfim, na associação legal, é isento. É isento. Quer dizer, nessa coxa de retalhos no Brasil de TD, você acaba encontrando exemplos que até se assemelham com a ideia de uma solidariedade familiar, e quem faz é o Estado. É isso que eu bato sempre. Por que estudar tributação e sucessão? Porque a tributação ela vai dar nos bens que integram o patrimônio uma função que, em tese, seria dada pelo direito civil, né? Mas acaba quem dando o próprio direito tributário no nosso país. E aí, essa questão tributária, né, até também uma peculiaridade, que os tributaristas eles estudam mais questão de empresa, né? Não, acaba que a gente não consegue, eu estava falando, na doutrina a gente não consegue. Tem até um tributarista, colega meu da Procuradoria, um amigo, Gustavo da Gama, que ele é professor, inclusive, de Direito Tributário na UESP, eu falei para ele, olha, alguém tem que estudar isso aqui e tal. Aí ele falou, eu falei, até vou fazer um doutorado na UERJ agora de tributação e sucessão para poder ajudar aí vocês a pensarem mais sobre essa questão, porque a gente sabe, como advogados, quem acaba fazendo. Olha só, tem 4 tributos no Brasil que incidem, que a pessoa física pensa: IPTU, IPVA, Imposto de Renda e ITD, a sucessão. IPVA não tem muito questionamento. IPTU, o questionamento que teve de progressividade na década de 90, 2000, foram as grandes empresas que suscitaram. Foram os tributaristas que suscitaram. Imposto de Renda, pessoa física, quem faz? Contador. O ITD, quem faz? Dá uma ajuda de contador, acaba levando para o contador que não conhece, né, esse xadrez, os próprios fundamentos da principiologia do direito sucessório para poder ter um pensamento mais crítico sobre sucessão. Mas voltando sobre os parentes, Daniele, então Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, eles adotaram uma legislação em que havia uma tributação diferenciada para parentes. Por exemplo, em Santa Catarina, Santa Catarina você tem uma alíquota para filhos e cônjuge e irmãos, e uma outra alíquota superior, que é de 8%, que é para netos, primos e avós e tios. Então você tem uma diferenciação que eles colocaram irmãos, né? Não tiraram todos os colaterais, botaram os irmãos, e até na linha reta eles também tributaram além do primeiro grau, né? Da primeira geração. Então você tem ali uma diferenciação do beneficiário daqueles bens. Na Bahia, todos os colaterais, 8%. A Bahia, quando editou, veja vocês, a Bahia, quando editou a lei de TD em 89, quando ainda não tinha resolução do Senado 92,
chegou a aplicar uma alíquota de 25% para os bens deixados para herdeiros testamentários, legatários e colaterais. E aí, quando veio a resolução de 92, né, do Senado, bateu no teto de 8%. De 8%. Mas Pernambuco também tinha uma norma nessa semelhança que o STF, até com um acordo na lavra do ministro professor Edson Fachin, ele disse que essa progressividade por parentesco é inconstitucional. Então, no nosso país, hoje nós temos, já foi derrubada a lei de Pernambuco, mas agora a gente aguarda aí, ver se vai acontecer chegar até o STF, essas leis da Bahia ou de Santa Catarina, e se vão reverter lá no STF, até porque essa foi uma decisão de turma, não foi uma decisão de colegiado, não foi uma ação direta de constitucionalidade, na verdade foi um controle concentrado de constitucionalidade, foi um recurso extraordinário, e que, se vocês quiserem anotar, o recurso extraordinário é o 60... Eita! Eu posso botar, vou botar no meu perfil do Instagram depois. Tá bom. 605 alguma coisa. Mas então, essa diferença, né, entre os estados, isso gera essa guerra fiscal. Tem mais duas coisas. Eu quero falar de mais duas variáveis. Tá, eu falei vai. as alíquotas, parentes, isenção, Daniela. Isso que eu ia falar, isenção, essa autonomia de cada estado. Cada estado é incrível, é incrível. A gente tem desde estado que não prevê nenhuma isenção para nenhuma hipótese, ou bastante restritivo, na verdade. Você vê o estado de Alagoas, ele não prevê uma isenção para doação e prevê pouquíssimas, é o estado mais restritivo. Prevê pouquíssimas isenções para imposto de transmissão que causa mortes. E tem outros estados que são bastante benéficos, mas benevolentes com o contribuinte no que toca à isenção. Eu já falei agora há pouco do estado do Amapá, você tem o estado do Acre também, para terras de quilombolas, não tem limite, se for terra de quilombola é completamente isento. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a isenção, para chegar à primeira alíquota, ela está em cerca de... Tem até aqui notado também, muita informação. 400 mil, mais ou menos? 400 mil. A RJ está aqui, 248 mil reais no Rio de Janeiro. Você tem o Distrito Federal, uma isenção altíssima, de 1 milhão e 100 mil reais. É alto. 4% até 1 milhão e 100 mil reais. Então, você tem, inclusive, mais uma variável. Santa Catarina, eu acho que é 20 mil. Então, assim, já tem essa diferença. Mas Santa Catarina é 20 mil, 1%, mas incide de 1%. Então, dá uma tascadinha. E você tem, enfim, mais uma motivo. E outro motivo, outra variável é o seguinte, é a base de cálculo. É a base de cálculo. Eu já falei da alíquota numérica, progressividade, parentesco, isenção e a base de cálculo. Base de cálculo em que sentido? Hoje a gente está vivendo, até a professora Simone Tassinari falou bastante aqui, na sua série, sobre a história das holdings familiares. As pessoas colocam bens imóveis, normalmente padrão, tá? Falando padrão, mas você tem várias formas de fazer um planejamento com holdings, inclusive holding de participação, mas a holding, que é aquela holding tradicional para colocar os imóveis da família, e você coloca os imóveis ficam lá congelados com preço, e esse preço vai caindo quando é depreciação, isso a gente pode tratar em outra live, falei um pouco já sobre isso, mas é um pouco mais complexo. E quando você vai levar a tributação do ITD, alguns estados pegam o valor que está, o patrimônio líquido daquela sociedade, que é o valor histórico do imóvel, já descendo com essa depreciação, ou seja, as cotas terão uma tributação relativamente baixa, porque elas estão avaliadas na apuração de haveres baixas, até mesmo quando você leva o balanço, quando for um inventário extrajudicial, e você tem, portanto, uma base de cálculo baixa para a sociedade. Já o Rio de Janeiro, por exemplo, ele já se coloca
pelo menos a Secretaria de Estado fazendo aqui, já se coloca totalmente desconfiado quando olha uma sociedade que tem só com patrimônio imóveis e ela não considera o valor patrimonial, o patrimônio líquido da sociedade. Ela manda fazer a tributação pelo valor de mercado dos imóveis, que é inclusive a intenção que tem de fazer lá em São Paulo também. Aí tem outra coisa, São Paulo, preciso falar uma coisa, São Paulo, por exemplo, em relação aos imóveis, há um entendimento no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que os imóveis são tributados na base de cálculo do IPTU, valor venal do IPTU. E todos sabemos que o valor venal do IPTU é muito mais baixo que o valor de mercado. Isso porque a lei de São Paulo, do ITD, ela previa isso, tentou se consertar isso através de um decreto. Aí o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que o decreto não se serve para isso, tem que ser uma nova lei. Então, imóvel em São Paulo, a alíquota de 4%, mas a base de cálculo do imóvel é o valor do IPTU, que é baratíssimo. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não. No Rio de Janeiro você tem uma previsão já legal que não é o valor do imóvel do IPTU, é o valor venal do IPTU, e sim o valor de mercado, que na cidade do Rio de Janeiro é o ITBI, que é uma tabela altíssima, para quem advoga aqui conhece essa questão. Então, mais uma variável sobre a base de cálculo que é ofertada à tributação. Então, eu falei 5. Olha só, professora Daniele, são 5 alíquotas: progressividade do próprio patrimônio, progressividade do parente, isenções e base de cálculo. Estado para estado. É um xadrez. É uma colcha de retalhos que falo isso não apenas para a sucessão, mas também até mesmo para um planejamento sucessório que licitamente dentro do próprio território nacional, você consegue fazer Basta pensar que bens móveis você pode, repito, fazer um inventário extrajudicial em qualquer lugar do país, segundo o entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás. Daniel, tem uma coisa interessante que posso falar um pouquinho sobre isso. Tá, eu queria também destacar que você sempre faz uma crítica e também falando sobre a questão do planejamento, da necessidade em função da burocracia do inventário, né? Quer dizer, uma das vantagens nesse sentido, porque você fala que senão você está passando por um juiz de administração dos seus bens. Eu gostaria de que você desse uma palhinha aí sobre essa sua análise crítica, que é muito importante para as pessoas entenderem a importância da simplificação, de você tentar adiantar a simplificação de um inventário, se você não conseguir, que é difícil às vezes você fugir, se ter um patrimônio, por mais que você já organize alguma coisa já em vida, mas queria um pouquinho nessa sua observação, que é bem peculiar também e pessoal sua. Recentemente estava lendo o livro Fundamentos do Direito Civil, do Tepedino, que ela escreveu junto com a professora Rose, a professora Ana Luísa, que eu já falei aqui. E tem uma passagem que eu finalmente encontrei alguém que fala. Que dizem que no Brasil o inventário é obrigatório, seja judicial ou extrajudicial, a transmissão do patrimônio para sucessores, seja sucessores legais ou herdeiros testamentários ou legatários, tem que passar sob o crivo do Estado, mesmo extrajudicialmente, pelo serviço concedido aos cartórios, ao tabelionato, aos tabeliães, ou também à própria justiça. Isso faz, e isso eu já penso, há muito tempo já venho refletindo sobre isso, faz questão da Cezinha, né? Que você reflita um pouco sobre a questão da Cezinha, né? A Cezinha existe em países em que não há inventário e os herdeiros são responsabilizados pelas dívidas do falecido. E por uma opção, eles levam a inventário os bens quando há uma certa desconfiança da insolvência. Então, inventário, nos países em que há faculdade, possibilidade de se fazer ou não, a meu ver, é onde realmente vigora o princípio da Cezinha. Aqui no Brasil não tem isso. Quer dizer, a gente, é obrigatório o inventário, que, a meu ver, já é um paradoxo com a própria Cezinha. De maneira que você, ao falecer, né, a pessoa autora da herança ao falecer, ela leva já innecessariamente todos os bens a um inventário. E o inventário ele tem 3 funções. Primeiro,
pagar credores. Por isso que no Brasil, por ser obrigatório, o herdeiro não responde pelas dívidas do falecido. Primeiro. Segunda, pagar tributo. Terceira função do inventário, pagar tributo. Tanto é que a gente pena como advogado de sucessão com as procuradorias do Estado, com as secretarias de Fazenda. A gente tem que sempre avisar para os clientes, olha, o Código Civil diz que os bens são seus agora, você pode fazer o que quiser, e tal, que você tenha só, até pode ser a CESIN, você tem só os direitos hereditários. Mas não vai poder fazer nada até você pagar os credores, se tiver, e pagar o Estado. Aí sim, depois você vai poder dispor desses bens livremente. Você vai poder lá sacar o dinheiro que seu pai deixou no banco, você vai poder alienar o carro, salvo também, se quiser, um alvará judicial, que aí, enfim, vamos de alvará judicial para poder vender bens. Imagina, Daniele, eu fico, enfim, na advocacia, eu fico pau da vida, assim, para não dizer outra coisa. A gente tem alguns inventários, né, alguns patrimônios que não têm liquidez. Que as pessoas, embora a tributação seja baixa, não têm liquidez para pagar o próprio imposto. Então, você tem que pedir autorização judicial sob a supervisão da Fazenda para saber se aquele bem está bem avaliado ou não, para ela poder tributar, e você vai vender o imóvel com um preço já pré-fixado que o comprador vai saber qual é que o juiz está permitindo fazer a venda. É de uma antieconomicidade que eu já disse também a algumas professoras, até a professora Ana Carolina Brochado Teixeira falei também, que a sucessão cai um raio desfuncionalizante sobre o patrimônio. Abriu sucessão com bens inventariar, cai um raio, assim, pum, some qualquer função social da propriedade. Tanto é que a gente conhece aquela casa que está ali, de apartamento, está enrolado no inventário, é isso. Gente, esse é o problema que eu concordo. E uma dilapidação patrimonial que vai, porque a questão do inventário é, então, uma imposição estatal, né? Estatal. Então, esse que eu convoco os meus colegas, professores, enfim, advogados, a pensar sobre esse problema. O bode da sala da sucessão não é o direito de família, é o direito sucessório, é a liquidação, é a administração desse patrimônio. Você pode imaginar, né? Até também falar a questão também sobre a ligação do assunto ao planejamento sucessório é que quando você faz uma desconstituição de uma sociedade, você faz a extinção de uma sociedade, você leva, às vezes, para um contador, o contador vai lá, divide, faz a apuração de vez, vende sócio, vai todo mundo embora. Inventário, sucessão, também deveria seguir essa lógica. A ideia é a mesma, de fazer a divisão patrimonial a quem tem título para receber. E a gente tem que levar o quê? Para um cartório, aquela papelada de certidão, aquele monte de inventário. Se você permitisse que aqui tivesse realmente a rápida transmissibilidade de bens, você poderia permitir que se fizesse um inventário com os advogados, não com o advogado, mas o herdeiro às vezes queria assumir, não. Se meu pai tiver deixado credores, eu vou ser responsável por isso, etc. e tal. Se não tivesse, seria muito mais fácil. Mas existem novos bens, aí quero fazer até um gancho com a professora Ana Carolina Brochado, de novo, que existem novos bens, né? Esses bens, essa herança, que se fala de herança digital, mas enfim, bens digitais, e a partir da existência de valores, que esse até pode começar a pensar se há realmente uma CESIN, realmente de fato, por quê? Mas por quê? Pela dificuldade de tributação. Você passa uma senha para os seus herdeiros e eles passam a movimentar o seu perfil e esse bem você não consegue nem avaliar, até porque muitas vezes não tem nenhum lugar para avaliar. A internet não tem um lugar. Não posso dizer que é aqui no Brasil, que é na Romênia ou que é na China que está lá o meu site, né? São questões aí que a gente pode pensar também. Mas, Daniel, a gente está faltando aí 15 minutos. Eu queria que você falasse um pouco... Eu queria que você falasse um pouco, só um panorama também, sobre a questão do imposto de renda, sobre o ganho de capital, porque isso poucas pessoas fazem essa análise e isso faz toda uma diferença. E exatamente quando você também faz a pergunta da customização, né? O que aquela família vai querer, até para ver o interesse de como
se faz uma holding ou não, a importância dessa análise familiar para se poder fazer análise jurídica e tributária e societária da melhor indicação para o cliente, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sei que é impossível em 15 minutos, mas só os pontos principais. A questão do ganho de capital é importante, professora Neide, sobretudo em imóvel. Em imóvel, tá? A gente, no Brasil, a legislação do imposto de renda não permite que haja uma valorização do imóvel, né? Então, o imóvel ele fica com o preço de custo que você adquiriu até a hora que você vender. Em pessoas naturais, em pessoas físicas, CPF, né, como diz a Trata Fazenda, você tem alguns benefícios. Você tem alguns benefícios quando você é pessoa natural proprietária de imóveis. Primeiro, uma redução da base de cálculo do ganho de capital. Então, quanto mais tempo você fica com o bem, quanto mais tempo o falecido ficou com o bem, menor tributo você vai pagar em ganho de capital, porque você vai pagar ITD e ganho de capital. Aí chega aquele momento em que você tem que conversar com a pessoa, seja também num planejamento sucessório, ou seja no momento da sucessão, qual é o valor que você vai estimar dentro de um inventário extrajudicial, porque judicial vai ser avaliado, mas qual você vai estimar para aquele bem. Então, você tem que levar em consideração que, se você estimar num valor baixo, você vai perder esse benefício da redução pelo tempo em que ficou sob a titularidade do falecido ou da pessoa que quer fazer o planejamento sucessório. Se você aumentar, pode ser que tenha ganho de capital. Mas aí você tem que conversar com a família, seja a família pós-morte ou na planejamento sucessório, o que você quer fazer com aquele bem imóvel. Por quê? Se eu jogar lá em cima o valor do bem, mas, em compensação, em 6 meses, o bem que eu recebi, eu vou vender para comprar outro, eu tenho uma isenção daquele ganho de capital. A gente tem que parar para olhar a legislação do imposto de renda, quando fala de ganho de capital, para poder justamente saber qual é a melhor decisão tomar sobre o valor que eu vou oferecer à tributação. Então, se eu, por exemplo, tenho vou usar o exemplo que a professora Simone Tassinari utilizou na sua live, que era um grande casarão em Porto Alegre, que a pessoa comprou há muitos anos atrás, já estava, inclusive, nessa hipótese, sem mais imposto. Então, você joga o valor lá em cima, porque você não vai ter mais imposto de ganho de capital a pagar. E ele entra no patrimônio do sucessor, no patrimônio de quem for receber aquele bem, com um valor cheio. E ele pode vender, comprar outros sem pagar ganho de capital. Agora, se, por exemplo, ainda tivesse, nesse mesmo exemplo, a pessoa ficou com esse bem de alto valor durante 10 anos, ainda pagaria ganho de capital. Mas se eu vender com o valor lá em cima, comprou a 100 mil, vai vender a 1 milhão, sem levar em consideração eventuais a própria redução dos 10 anos, ele pagaria um ganho de capital de 135 mil reais, que é 15% sobre a diferença de 900 mil. Mas se ele comprar em 6 meses um outro imóvel, outros imóveis residenciais... porque você tem uma carência ainda para frente, né? Tem uma carência de 6 meses, você compra e você não vai pagar o ganho de capital para trás. Então, você tem, em pessoas físicas, alguns benefícios que são importantes. Levar em conta na hora. O que se quer fazer sobre esses bens imóveis, falando imóveis somente, para poder decidir se joga lá em cima, joga lá embaixo, oferece um valor lá em cima que é totalmente lícito. A legislação, repito, permite isso, que fica no poder de decisão da própria beneficiário. E falar só um pouquinho, tem alguns minutinhos a mais, mas só um minutinho sobre a holding, né? Porque quando você coloca esses bens na holding, até com valores lá em cima, eles, ano a ano,
eles são obrigatoriamente depreciados independentemente de uma elevação de valor no mercado de imóveis. Então, isso tem que ser uma coisa bem pensada. Não estou dizendo que não pode. Pode, desde que, naturalmente, a pessoa interessada tenha interesse, ache que é melhor para se sentir confortável fazer uma holding, ainda que tenha que pagar um pouco mais de tributo na alteração, na sucessão ou na venda desses bens. E queria também só dar uma palavrinha, já que a gente está terminando também no final, queria falar só sobre as tem novas... 10 minutos, pode falar. Eu estou controlando o tempo, pode falar. Tá. Sobre as novas tendências aí de tributação de sucessão. Primeiro, que já há uma pressão dos estados sobre o Senado para que se aumente a faixa máxima de ITD. Tem um projeto de resolução no Senado, no final do ano passado, 57, isso antes Covid, inclusive, ainda, do senador Cid Gomes, que é para aumentar a alíquota máxima para 16%. O dobro, né? O dobro. Temos aí em São Paulo, que é a mais nova, um dos mais novos projetos também, por conta da Covid, já foi iniciada a tramitação em abril, que tem três efeitos, basicamente. Primeiro, aumentar as alíquotas progressivamente de 4% a 8%. 2, consertar o problema da base de cálculo de imóveis, que São Paulo é um problema. E 3, tributar VGBL e PGBL, que o Rio de Janeiro tentou, foi declarado inconstitucional. O Rio de Janeiro passou por duas mudanças em menos de 3 anos, né? Mais ou menos. 2015, 2017. E em São Paulo vai tentar, nesse projeto de lei, novamente, lá por eles, tributar o PGBL e VGBL. PGBL e VGBL, né, que é uma... Explica a situação do Rio, o que aconteceu, que eles tentaram ir para as pessoas... E foi declarado inconstitucional. Declarado inconstitucional aqui no Rio de Janeiro. Em julho do ano passado, né? Isso. Estava sob liminar. E aí, mas aí outros estados estão tentando. Mas é uma coisa curiosa, que quando eu falo de estudar teoria do patrimônio, que é importante, enfim, a gente estudar quando trabalha com essa matéria, porque em divórcio, né, em dissolução de sociedade conjugal em vida, o PGBL e o VGBL é considerado, sim, parte do patrimônio e entra na divisão em partilha, né? Agora, em morte, não entra. Isso é uma contradição do sistema que a gente tem que refletir para que lado a gente vai. E eu não sei, enfim, não sei. São Paulo vai tentar, pode ser lá que a gente tenha um outro precedente que diga que tribute. E até o PGBL e o VGBL, só um parênteses aqui para quem faz uma orientação para fazer PGBL e VGBL, que é muito utilizado para dar liquidez ambiental, liquidez à partilha, à sucessão. Que até ele também tem um sistema de tributação que a pessoa que faz PGBL e VGBL pode optar um sistema de tributação diferenciado. Enfim, isso eu não vou falar aqui agora, porque vai estourar o tempo, senão a gente não vai ficar falando mais tempo, mas é algo a se considerar, porque caso os seus sucessores já tenham renda tributada pelo imposto de renda, são assalariados, servidores públicos, um sistema de tributação é melhor. E se não forem assalariados, seus sucessores eles sobrevivem de dividendos, de lucros, outro sistema é melhor. Então, até isso também tem que ser refletido na hora de fazer o planejamento. Fechando aí, você está mostrando a importância e aí eu sempre digo que, né, planejamento não tem fórmula 2 mais 2 dá 4, que é um grande quebra-cabeça. Você está mostrando aí um panorama de um imposto, quantas variáveis não se pode ter, variações de estado para estado, variações entre os próprios estados, né, critérios diferentes, essas variáveis todas. Então, só mostra a complexidade que é dentro de um planejamento e quando eu falo planejamento, de uma organização patrimonial, né? E a importância dessa perspectiva, dessa análise subjetiva para, conforme você falou agora, a tributação conforme é o perfil desses herdeiros, se vai se tributar de uma forma ou de outra.
Então, é uma cadeia de sequências, né? E cada vez mais eu acho que quando falam também que é só para grandes riquezas, eu acho que você mostrou aí várias situações que nós estamos falando de um patrimônio. E eu acho que quem menos tem, mais tem que cuidar para evitar essa dilapidação, evitar essa judicialização, que quando se tem um mínimo já é obrigatório ter um inventário, não tem como ter essa transmissibilidade sem passar por isso. E as próprias burocracias do extrajudicial também, né? Porque às vezes o juiz... É terrível. Assim, só a questão da isenção. Por exemplo, em Alagoas, se uma pessoa falecer com uma poupança de R$ 200.000, ela vai pagar R$ 16.000 de tributo. Se ela fizer o inventário, se a família fizer o inventário extrajudicial aqui no Rio de Janeiro, ela não vai pagar esse tributo, vai pagar zero. Então, vai economizar R$ 8.000, que talvez seja o preço de uma passagem para a família passar um final de semana com uma segunda-feira estendida e fazer o inventário extrajudicial aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, até para, enfim, patrimônios menores, né? A liquidação de patrimônios menores, isso também, essa questão também é relevante, passa a ser relevante. Né? Não, o assunto aqui, o nosso tempo passou tão rapidamente e com a pressa e só jogando a problematização aí das questões e que essa matéria é essencial para qualquer organização, para a sucessão de qualquer forma, né? Que você está falando e indicando aí nas peculiaridades que podem servir ou não. Você falou de outros instrumentos também, desde doação, questão também de previdência, questão dessa análise de holding, que essa parte tributária, às vezes até no outro momento, mais para frente, a gente volta a fazer uma outra live, porque esse assunto não se esgota. E queria já faltam 3 minutinhos para você ir fazendo suas considerações finais, o que você gostaria de... Comentário ele trava, o comentário estava travando, né? Aí indicaram, deixa eu ativar aqui, deixa eu ver se tem. Mandar um abraço, beijo, abraço para todos que nos assistiram aí nesse feriado. Achei que fosse o momento, seria justamente no feriado. Seria um momento para ter menos tráfego, né? E a gente poderia não travar. Não, mas acho que depois eu acatei aí a sugestão e eu sei que realmente... Mas é porque tem muitas lives nesse momento. Eu vi antes de entrar que tinha, eu acho, umas 15 aí aqui no meu Instagram. Mas legal. Importante é isso. Queria te agradecer muitíssimo. Vou deixar salvo, depois eu te passo o link para você também. Beijo, Elis, Dani, aí, ó. Fala, Elis tá aí. Fala, Caio. Caio, sempre, né? Vanessa, juntos, tanta gente aí. Daniela Mucilo. Rodrigo, aí o pessoal que trabalha aí com a gente e os amigos. Ana Luísa. A Ana Luísa estava aí, falei a beça Ana Luísa, não tinha visto. Você está aí. Minha mãe, Silvia Teixeira, sempre muito didático. Silvia, que bom. Bem, Daniel, Ana, deixa eu ir lá. Elis. Tá bom. Eu vou encerrar aqui para não ter perigo de perder, que eu vou ficando nervosa. Aí, ó. Minha irmã está aí também. Marista. Bem, querido, super obrigada mais uma vez. Você muito didático, muito esclarecedor e problemas é o que não faltam, né? Tá bom, querido. Foi um ótimo prazer. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo convite. Estamos todos aí à disposição, se tiver alguma dúvida. Tá, joia. Um beijo, um abraço, gente. Bom resto de fim de semana. Vou ligar aqui.